Ao completar 12 anos, ele descobre possuir superpoderes. Com isso, ele irá revelar o seu lado mais sombrio. Olá pessoal, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos. É uma noite tranquila para o casal Kyle e Tori. Os dois moram em Brightburn, Kansas, e estão curtindo uma noite juntos em seu quarto. Em um certo momento, Tori ouve um barulho vindo do lado de fora da casa. Então, lentamente ela caminha em direção à janela para ver o que está acontecendo, quando de repente, acontece uma explosão. Do lado de fora, vemos que alguma coisa vinda do céu caiu em seu quintal. A cena corta para o casal filmando seu filho Brandon Breyer com 2 anos de idade. 10 anos se passam e vemos Tori pela manhã indo em direção ao quarto de Brandon, no qual percebe que ele não está. Então, ela vai até o outro quarto da casa e, percebendo que seu filho pode estar lhe pregando uma peça, ela dá uma olhada embaixo da cama, mas percebe que ele também não está ali. Descendo as escadas para procurá-lo, ela assovia e logo recebe um assovio vindo do lado de fora da casa. Então, ela vai até o celeiro, pois desconfia que Brandon possa estar escondido lá dentro. Chegando ao local, ela começa a procurar pelo menino, quando de repente ele lhe dá o maior susto. Então, ela o abraça e diz que ele já está grande demais para esse tipo de brincadeira. Do lado de fora, os dois encontram Kyle, pai de Brandon, que oferece para eles um café da manhã com waffles, demonstrando com esse gesto serem uma família harmoniosa e feliz. Um tempo mais tarde, vemos Brandon em sala de aula, desenhando alguns símbolos que se parecem com as siglas de seu nome. Na aula, a professora pergunta para a turma a diferença entre abelhas e vespas, porém, ninguém se prontifica a responder. Então, ela direciona a pergunta para Brandon, que responde com riqueza de detalhes, deixando-a orgulhosa com sua resposta. Um dos alunos começa a tirar sarro dele, e todos começam a rir. Uma das meninas, chamada Caitlin, fala para Brandon não ligar para eles, dizendo que o mundo será dominado pelos espertos. E gostando do que ela disse, ele lhe dá um sorriso. Já à noite, Tori vai até o quarto de Brandon e percebe que ele dorme profundamente e que está tudo bem. Então, ela vai até o seu ateliê para criar algumas pinturas, pois era um de seus hobbies. No celeiro, uma luz vermelha começa a piscar e Brandon começa a se debater na cama, chamando assim a atenção de sua mãe. Em um estranho estado de transe, ele vai até a janela de seu quarto, que é bem alta, e pula para o quintal. Tori percebe que um barulho está vindo do lado de fora da casa e sai para ver o que está acontecendo, achando ser mais uma brincadeira de seu filho. Quando voltando para dentro de casa, ela se assusta com um vulto passando rapidamente atrás dela. Então ela passa entre os lençóis, chamando por Brandon, e percebe que ele não está ali. Logo, ela vai em direção ao celeiro, pois desconfia que o menino possa estar lá dentro mais uma vez. Mas quando chega ao local, se depara com uma cena intrigante, na qual ela vê Brandon em transe tentando abrir o alçapão. Preocupada, ela põe a mão no menino, que estranhamente fica imóvel, mas logo ele se levanta assustado, sem ter ideia do que estava acontecendo. Já em casa, Kyle pergunta para Tori se está tudo bem com Brandon, quando ela responde que está um pouco preocupada com ele, dizendo que o menino estava um pouco sonâmbulo. Na manhã seguinte, Kyle e Brandon estão no quintal de casa em um clima de descontração, no qual ele o elogia por ser um bom garoto e um bom filho. Vendo que a grama estava um pouco alta, Kyle pede para Brandon cortá-la para ele, que logo se prontifica dizendo que tudo bem. Então Brandon vai até o cortador e tenta ligá-lo, mas a máquina não responde. E a cada tentativa sem sucesso, isso vai o deixando cada vez mais irritado, até que em um certo momento, ele emprega toda a sua força e, sem querer, joga o cortador para bem longe. Impressionado, ele olha para suas mãos, sem acreditar no que acabou de fazer. Logo ele se aproxima da máquina e percebe que ela ainda está ligada em uma alta velocidade. E com uma de suas mãos, ele a interrompe, deixando suas lâminas completamente destruídas. Neste momento, Brandon percebe que é uma criança muito especial. Já à noite, todos vão a uma lanchonete comemorar o aniversário de Brandon, que acaba de completar 12 anos. À mesa estão seus tios, Noah e Marilee, que também estão ali para prestigiá-lo. Um clima de descontração se instaura e todos estão felizes com a comemoração. Noah aproveita o momento e coloca uma caixa em cima da mesa, dizendo que era um presente para Brandon, que logo o abre, mostrando a todos se tratar de um rifle. Ao ver o presente, Kyle não gosta e diz que nada de armas, dizendo que isso já havia sido conversado entre eles. Então Brandon diz para seu pai que já tem 12 anos, quando Kyle responde que é exatamente por isso, por ele ainda ser uma criança. Com raiva, ele olha para seu pai e pede para ele lhe devolver o presente, deixando Kyle indignado com sua petulância. Ainda irritado, o menino bate na mesa, pedindo para ele lhe devolver a arma, e estranhamente, vemos uma onda elétrica passando entre os aparelhos do estabelecimento. Então Kyle se levanta e diz que a festa acabou e que era para eles irem embora para casa. Envergonhada, Marilee pede desculpas pelo ocorrido, enquanto todos à sua volta os observam. Já em casa, os dois conversam sobre a repentina mudança de humor de Brandon, na qual se mostram bem preocupados. Na manhã seguinte, a família se organiza para irem acampar.
Tori fala para Brandon não esquecer o casaco, dizendo que irá fazer muito frio aquela noite. Porém, estranhamente o menino parece ignorá-la. Kyle pergunta por que Brandon não a responde, e se aproximando dele, percebe que o menino está em um estado de transe, mastigando um garfo de aço, deixando Kyle completamente assustado com essa cena. No quarto, Tori encontra algumas revistas debaixo da cama de Brandon e as mostra para Kyle, que logo não vê nada de errado nisso. Já à noite, no acampamento, Tori percebe que Brandon não está na barraca. Em outro momento, vemos Caitlin dormindo tranquilamente em seu quarto, mas logo acorda ao ouvir o som de uma música vindo de seu laptop. Então ela se levanta, vai até o aparelho e o desliga, mas quando se vira, ouve o som mais uma vez e que o seu laptop voltou a ligar sozinho, deixando-a apreensiva. De repente, um clima de tensão se instaura, pois Caitlin percebe que não está sozinha em seu quarto e que tem alguém a observando atrás da cortina, e logo percebemos se tratar de Brandon, que a observa. Assustada, ela chama por sua mãe, que logo chega, lhe dando o maior susto. Caitlin diz que tem alguém atrás da cortina. Quando sua mãe vai ver, percebe não haver ninguém. Logo, ela pergunta de quem se tratava, quando ela responde que se tratava de seu amigo de escola Brandon Breyer. No acampamento, Tori sai para procurar seu filho, que logo aparece atrás dela, lhe dando um tremendo susto. Ele diz que está tudo bem e que apenas saiu para fazer suas necessidades. No dia seguinte, vemos Brandon sentado em um dos bancos da escola, fazendo um desenho que se parece com um super-herói. Logo, Tori se aproxima e percebe que, além disso, ele também está desenhando vários símbolos que se parecem com as iniciais de seu nome. Já à noite, vemos Kyle no celeiro, guardando o rifle que Brandon havia ganhado de seu tio Noah. De repente, ele ouve um barulho, então ele vai ver o que está acontecendo, mas logo percebe se tratar de seu filho, que estranhamente está observando as galinhas no viveiro. Então Kyle pergunta para Brandon se está tudo bem, quando ele responde que acha que sim. Logo, ele fala para ir embora, dizendo que já está muito tarde. Tarde da noite, as luzes voltam a piscar no celeiro, e Kyle mais uma vez vai até lá, mas assim que chega, se depara com uma cena bizarra, pois percebe que todas as galinhas foram dizimadas. Então ele leva a Tori até o celeiro para mostrá-la o que aconteceu. Desconfiada, ela diz se tratar de lobos, pois havia muitos naquela região. Assustado, Kyle diz que lobos não rasgam vedações e muito menos são capazes de partir cadeados. Sem acreditar, Tori diz que Brandon jamais seria capaz de fazer algo assim. Na manhã seguinte, vemos todos os alunos no colégio participando de uma gincana, na qual cada um tem que deixar seu corpo solto para assim demonstrar sua confiança em seu colega. Logo chega a vez de Brandon, que passa por cada um de seus amigos, mas quando passa por Caitlin, ela se esquiva, demonstrando-se incomodada com a situação. Chegando a sua vez de segurá-lo, ela o deixa cair, fazendo com que ele bata a cabeça no chão. Vendo aquela cena, o treinador a ordena que o levante, mas ela fala que não irá fazer isso, dizendo que Brandon é um pervertido. Com um olhar de fúria, ele diz que ela está mentindo. O treinador a ameaça, dizendo que se ela não ajudá-lo, irá reprová-la. Com medo da punição, ela dá a mão para Brandon, que a segura com força, a quebrando logo em seguida, fazendo Caitlin gritar de dor. Um tempo mais tarde, a mãe de Caitlin leva a polícia até a diretoria da escola, alegando que Brandon é um perigo e que eles deveriam prendê-lo, dizendo também que há dias atrás ele apareceu à noite no quarto de sua filha. Então Kyle o defende, dizendo ser impossível, dizendo também que naquela noite seu filho estava a mais de 50 quilômetros da casa de Caitlin e que jamais ele conseguiria ir e voltar tão rápido. Sem querer acreditar no que estava ouvindo, Tori já o observa com desconfiança. Na saída, Brandon encara a mãe de Caitlin com um olhar bem sinistro, dando a entender que ele não irá deixar barato. Já em casa, Tori revela para Kyle que na noite anterior, Brandon estava em transe no celeiro, em cima do alçapão. Preocupado, ele pergunta para ela se o menino havia descoberto o que tinha lá embaixo, e ela responde que não. Tarde da noite, a luz vermelha começa a piscar mais uma vez no celeiro. Atraído, Brandon se levanta e vai até o local, e sem muito esforço, ele parte a corrente do alçapão com apenas uma de suas mãos. De dentro de casa, Tori vê a luz do celeiro piscando mais uma vez, e corre desesperada, preocupada com o que possa estar acontecendo com seu filho. Chegando ao local, ela se depara com uma cena horripilante, na qual ela vê seu filho flutuando em um estado de transe, dizendo a frase, conquistar e dominar o mundo. Então ela tenta agarrá-lo, mas logo Brandon cai e se corta em uma máquina de ferro que estava escondida embaixo do celeiro. Preocupada, ela desce atrás dele, e logo vemos se tratar de uma esfera parecida com uma nave espacial. Olhando para o ferimento, Brandon pergunta para sua mãe quem ele é e de onde ele veio, quando ela revela que ele desceu do céu dentro daquela nave. Inconformado com o que ouviu da sua mãe, ele se revolta, dizendo que seus pais mentiram para ele a vida inteira. Em casa, Brandon começa a quebrar tudo que vê pela frente, deixando Kyle assustado. Logo, ele pergunta o que havia acontecido, quando Tori responde que seu filho havia descoberto toda a verdade.
Saindo de casa, Brandon novamente entra em transe e começa a repetir a frase "conquistar e dominar o mundo", lançando logo em seguida um raio através de seus olhos. Na mesma noite, vemos Caitlin em sua cama mexendo em seu laptop, quando o aparelho estranhamente começa a falhar. Logo, ela baixa a tela e se depara com Brandon mais uma vez em seu quarto. Assustada, ela pergunta o que ele estava fazendo ali, e ele responde que só veio apenas trazer flores. Por gostar de Caitlin, Brandon diz que quer revelar algo para ela que descobriu naquela noite, dizendo também que Caitlin é uma das poucas pessoas que sabem o quanto ele é especial. Ela diz que sua mãe a proibiu de falar com ele, quando Brandon fala que aquela situação seria resolvida ainda aquela noite, deixando no ar uma possível vingança. Com medo, Caitlin fecha os olhos e, quando os abre, percebe que Brandon havia desaparecido. Mais tarde, na lanchonete, vemos a mãe de Caitlin recolhendo os talheres que ficaram nas mesas, pois já estava na hora de fechar o estabelecimento. Voltando para recolher o restante, ela se depara com uma cena muito estranha, onde vê vários símbolos riscados em todas as janelas, que são os mesmos símbolos que Brandon havia desenhado em seu caderno. Assustada, ela pergunta quem estava fazendo aquilo, quando de repente as luzes começam a piscar. Apreensiva com a situação, ela se aproxima em uma das lâmpadas, que repentinamente se estouram em seu rosto, machucando assim seus olhos. Logo ela percebe que não está sozinha e que tem alguém a observando. Com medo, ela vai para trás do balcão para se proteger, mas logo leva um grande susto com um vulto passando rapidamente em sua frente. Percebendo que estava em perigo, ela corre para dentro do frigorífico para tentar se proteger, mas logo ouve alguém batendo a porta, a deixando ainda mais em pânico. De repente, a porta começa a ser cortada ao meio. Aterrorizada, ela observa a terrível cena sem acreditar no que estava acontecendo, quando se assusta com um arrancar repentino da porta. Então ela tenta enxergar quem estava fazendo aquilo com ela, quando percebe ser uma criança em um traje bem sinistro, a atacando logo em seguida. No dia seguinte, a polícia vai até o local para investigar quem possa ter feito aquilo, quando em uma das janelas, o delegado da cidade encontra o tal símbolo. No outro dia, Brandon é chamado na secretaria da escola, na qual descobrimos que a psicóloga se trata de sua própria tia Mary, que diz para ele que ficou sabendo de seus pais que Brandon estava tendo dificuldades em aceitar que foi adotado. Então ele responde que seus verdadeiros pais não são deste mundo e que são de uma raça infinitamente superior, deixando Mary sem entender muito o que ele estava querendo dizer com isso. Sabendo do caso de Caitlin, ela pergunta para ele se ele se sente mal em tê-la machucado. E sem nenhum remorso, ele responde que às vezes coisas ruins acontecem com as pessoas por um bom motivo. Percebendo sua frieza, Mary lhe diz que sente muito e que, mesmo sendo sua tia, terá que relatar o fato ao xerife da cidade, deixando Brandon furioso com essa decisão. Já à noite, vemos Kyle e Noah jogando uma partida de bilhar em um bar com seus amigos, no qual Kyle relata de como está sendo difícil cuidar de uma criança que está entrando na puberdade, se referindo a Brandon. No meio da partida, Noah diz que já está tarde e que precisa ir embora, se despedindo assim de Kyle. Um tempo mais tarde, vemos Mary em casa, tomando vinho e guardando algumas roupas em seu armário. De repente, as luzes começam a piscar e logo é revelado um ser bizarro com uma máscara a observando na janela do lado de fora da casa. Um tempo depois, vemos Mary na sala, que logo fica intrigada com as luzes piscando em seu quintal. Então ela fica observando se tem algo de errado, quando se assusta com alguém batendo fortemente em sua porta, mas logo descobre se tratar de Brandon. Então Mary lhe pergunta o que ele está fazendo em sua casa tão tarde, quando ele responde que ela não deveria falar nada para o xerife da cidade e que isso nunca deveria acontecer, dizendo que se tal coisa acontecesse, não iria ser bom para ele, nem para seus pais e principalmente para ela. Mary lhe responde que está apenas fazendo seu trabalho e pede para Brandon tomar cuidado ao voltar para casa, quando ele responde que é para ela também tomar muito cuidado, deixando no ar um tom de ameaça, a deixando bem intrigada. Já em seu quarto, Mary lhe manda uma mensagem para Noah, dizendo que já está indo dormir, sendo logo observada pelo ser de máscara que já se encontra dentro da sua casa. Um pouco mais tarde, Noah chega e vai até o quarto encontrar com Mary, que já se encontra dormindo. Então, ele vai até o banheiro para escovar os dentes e não percebe a presença do ser bem acima dele. De repente, o ser voa para o outro cômodo da casa, dando um grande susto em Noah, que logo segue até o closet para ver do que se tratava. Quando chegando, descobre se tratar de Brandon. Indignado, Noah puxa o menino pelo braço, dizendo que irá levá-lo para casa e que iria contar tudo para seus pais. Brandon diz que não fez nada e pede para que seu tio não fizesse isso, dizendo que não seria uma boa ideia. Então Noah pede para que ele entre no carro e, vendo que o menino não entrou, ele volta para o obrigar, mas logo é surpreendido por Brandon, que o joga para bem longe. Sem acreditar no que aconteceu, ele se levanta e entra no carro indo em direção à casa dos pais de Brandon,
quando de repente, alguma coisa bate em seu veículo, fazendo ele guiçar no meio da estrada sombria. Então ele tenta ligar, mas o carro não responde. Irritado, ele bate no veículo, que logo acende o farol, revelando Brandon parado no meio da pista. Noah tenta ligar o carro mais uma vez, quando olhando para frente, percebe que o menino agora está flutuando. Logo ele se recusa a acreditar no que estava acontecendo e tenta ligá-lo novamente, quando percebe que agora Brandon desapareceu. De repente, a caminhonete começa a ser puxada para cima, e Noah grita desesperadamente para que o garoto não fizesse isso. E sem piedade, Brandon solta a caminhonete, vindo a ferir seu tio gravemente com o impacto. Muito ferido, Noah observa o menino vindo em sua direção, mas infelizmente ele não resiste. E mais uma vez, Brandon deixa sua marca. Preocupada onde seu filho possa estar, Tori tenta ligar para Mary, quando é surpreendida pela chegada de Brandon. Logo, ela pergunta onde ele estava e Brandon responde que na volta para casa foi cercado por alguns garotos que o agrediram. Vendo que a sua camisa estava manchada, ela pede para lavar e estranhamente ele diz não ser necessário. Kyle não acredita e fala que o menino está mentindo, e Tori diz não saber o que fazer naquela situação. Na mesma noite, Tori recebe uma ligação de Mary, na qual ela diz que Noah está hospitalizado. Logo, os dois chegam ao hospital e perguntam para ela o que aconteceu, quando Mary responde que Noah tentou desviar de um animal na pista quando perdeu o controle do carro, causando assim um acidente. Preocupada, Mary lhe pergunta se Brandon chegou bem em casa na noite anterior, dizendo que ele esteve em sua casa a noite passada, deixando o casal bem assustado ao saber disso. Na manhã seguinte, Brandon está tomando seu café, quando Tori se aproxima para lhe dar a terrível notícia de que Noah não resistiu aos ferimentos e que veio a falecer. Com extrema frieza, ele diz que tudo bem, mostrando não se importar muito. Tori pergunta se ele sabe de alguma coisa e que o defenderia se fosse possível. Brandon responde não saber de nada, dizendo que também o amava. Sabendo que ele está mentindo, Kyle se irrita e grita com o menino, dizendo que ele havia ido à casa de Noah na noite anterior e que ele era o responsável pela morte dele e pelo sumiço da mãe de Caitlin. Brandon se irrita e o empurra com força, vindo a quebrar o armário da cozinha, dando com isso um pequeno indício de sua incrível força. Sabendo que o menino está no banho, Kyle vê uma excelente oportunidade para procurar a camisa em todos os cômodos, vindo a encontrá-la atrás do armário logo em seguida. Vendo que ela está suja com manchas vermelhas, ele as mostra para Tori, dizendo ser o sangue de Noah. Os dois discutem e Tori tenta colocar a culpa em Kyle, dizendo que os dois estavam bebendo na noite anterior e que isso foi o real causador do acidente. Kyle diz que se eles não fizerem alguma coisa, Brandon continuará machucando mais pessoas, e com o instinto protetor, Tori diz que não irá fazer nada que venha pôr a vida de seu filho em risco. Na delegacia, vemos o xerife da cidade pesquisando alguns arquivos do local do acidente que vitimou Noah, quando em uma das fotos percebe que há um símbolo deixado no chão e que é o mesmo símbolo que ele havia encontrado na lanchonete onde desapareceu a mãe de Caitlin. Já à noite, Kyle diz para Tori que no dia seguinte irá levar Brandon para mais um acampamento, dizendo que os dois precisam ficar um pouco a sós. Na manhã seguinte, os dois se preparam para irem acampar. Tori se despede de Brandon, dizendo que ele será sempre o seu menino, vendo os dois partirem logo em seguida. Um tempo mais tarde, o xerife vai até a casa de Tori para perguntar por Brandon, quando ela responde que seu filho saiu para caçar com seu pai. Então, ele mostra o símbolo para Tori e a pergunta se não lhe é familiar. No entanto, ela responde não fazer ideia. Ele diz que é o mesmo símbolo encontrado na lanchonete onde a mãe de Caitlin desapareceu e que é o mesmo símbolo encontrado no local do acidente de Noah, dizendo ser semelhante a duas letras B de Brandon Brier. Não querendo revelar nada de seu filho, Tori lhe entrega as fotos e pede para ele ir embora. Então, ele fala que tudo bem, mas que irá voltar em um outro momento. Temendo o pior, ela vai até o quarto de Brandon e confirma que realmente são os símbolos que seu filho costuma desenhar. Na floresta, os dois caminham e Brandon se abaixa, dizendo para seu pai que achou algumas pegadas parecidas com as de urso. Então Kyle o observa, com a intenção de tirar a vida de seu filho. E aproveitando a oportunidade, ele faz um disparo, sendo revelado naquele momento que o projétil não foi capaz de ferir o garoto. Brandon se levanta sem acreditar no que seu pai acabou de fazer. Kyle tenta carregar o rifle novamente, quando o menino desaparece em sua frente. Sem saber onde o garoto está, Kyle começa a chamar pelo menino, se assustando com Brandon voando e o perseguindo pela floresta, o derrubando logo em seguida. Sabendo de sua incrível força, Kyle implora para que ele não o machuque, mas Brandon não o perdoa, lançando um raio através de seus olhos. Pelo telefone, Tori fala para Kyle que agora tem certeza de que foi seu filho que tirou a vida de Noah, mas logo é surpreendida ao saber que do outro lado da linha, Brandon estava ouvindo tudo. Preocupada, ela pergunta por Kyle, quando ele responde que seu pai infelizmente partiu. Chorando, Tori diz não acreditar no que estava ouvindo e pergunta onde Brandon está. Quando do alto, ele responde que está em casa, quebrando o telefone logo em seguida. Apreensiva, ela começa a chamar por seu filho, quando de repente a casa começa a estremecer.
Assustada, Tori corre para se proteger, mas Brandon está em fúria destruindo tudo. Logo ela consegue se esconder debaixo da mesa e começa a ligar para a polícia. Vendo em seguida, Brandon atravessar as paredes da casa em uma alta velocidade. Pelo rádio, o xerife recebe uma ligação dizendo que Tori estava precisando de ajuda. Chegando ao local, a policial pergunta para ele quem seria capaz de fazer aquilo, assustada com o estado em que ficou a casa. Da porta, o xerife chama por Tori, que corre até ele pedindo ajuda, mas Brandon o despedaça em sua frente. Então, ela entra em pânico. Pelo rádio, a policial pede por ajuda, mas Brandon já está observando do lado de fora da casa. Mas logo ele aparece atrás dela e também a finaliza sem piedade. Tori tenta se esconder debaixo da cama, mas logo pode observar Brandon a procurando. Então, ela tenta não fazer nenhum barulho para assim não chamar a sua atenção. Aproveitando que ele não está mais ali, ela sai debaixo da cama e pula pela janela, vindo a se machucar com a queda, na qual a faz lembrar que a única coisa que pode ferir Brandon era algum fragmento da nave que o trouxe para a Terra. Então ela corre em direção ao celeiro, quando vemos Brandon voando saindo de dentro da casa. Logo ela chega até o local, e ao acender das luzes, Tori se depara com uma cena assustadora. Ela vê o corpo da mãe de Caitlin e descobre que Brandon a escondeu ali. Então ela tira um pedaço pontiagudo da nave e começa a chamar pelo menino, que logo aparece atrás dela. Tori diz para ele que nunca o deixou de amá-lo e que ele era uma bênção vinda do céu. Ela diz não se importar com o que ele havia feito e que acredita que ainda há algo de bom dentro dele. Depois disso, ela o abraça e tenta desferir um golpe em Brandon, que logo percebe segurando sua mão e jogando o pedaço do fragmento no chão. Vendo que o menino descobriu a sua verdadeira intenção, ela o pede desculpas, mas logo Brandon agarra em seus braços e atravessa o teto do celeiro, a levando para bem alto. Muito machucada, Tori olha para seu filho, lamentando por tudo que aconteceu, mas Brandon não a perdoa, a soltando de uma grande altura. Depois disso, ele vê um Boeing de passageiros vindo em sua direção. Na manhã seguinte, o FBI e o Corpo de Bombeiros estão no local para entender o motivo do acidente, quando é noticiado que 286 pessoas perderam suas vidas e que os 2 moradores locais, Kyle e Tori, estão entre eles, e que milagrosamente seu filho Brandon foi o único sobrevivente. É isso aí, pessoal! Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por sua companhia e se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!